Prepare-se porque o que você vai ouvir hoje pouca gente tem coragem de contar. Todo mundo conhece o Donald Trump como um bilionário excêntrico, né? O presidente polêmico, o cara que fala o que pensa. Mas por trás do terno e da gravata existe um passado cheio de segredos, escândalos e acusações de deixar qualquer um de queixo caído. Fraudes milionárias, envolvimento com atriz pornô, condenações criminais, acusações de abuso sexual, traições, processos, festas secretas. Isso é só a ponta do iceberg. Ele já enganou o sistema, brigou com a imprensa, foi banido das redes sociais e mesmo assim ele voltou com tudo, sendo eleito mais uma vez presidente dos Estados Unidos. Mas será que o Trump é só um político fora da curva ou ele tem muita sujeira aí debaixo do tapete? Hoje você vai conhecer o passado obscuro de Donald Trump. E acredite, depois desse vídeo você nunca mais vai olhar para ele do mesmo jeito. Eu sou Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. Antes da gente continuar, um recado rápido do nosso patrocinador. A Blaze, parceira aqui do canal, é uma das poucas plataformas de jogos que conta com autorização do governo federal para operar no Brasil, tudo dentro da lei, certinho e regularizado. Ela é voltada para maiores de 18 anos e oferece uma variedade de jogos para você se divertir e se entreter, com a chance de ganhar, mas também de perder, é claro. Por isso, jogue com responsabilidade. Se você tem tendência ao vício ou sente que isso pode te afetar, é melhor nem começar. A ideia aqui é curtir, se divertir e jogar de forma consciente. Senhores, vamos jogar hoje aqui então um jogo clássico da plataforma, que é o Crash. Ó, vou começar aqui já, hein? Vou começar aqui, você coloca o valor e aqui você inicia o jogo e depois você clica para retirar, né? Antes de crashar, obviamente. A gente já tá valendo, já estamos nessa rodada. Aqui embaixo você acompanha mais ou menos aí para entender onde tá crashando, né? O histórico, e a gente vai retirar já, tá? Deixa eu retirar. Aí, ó, deu bom, ganhamos. Os depósitos e saques na Blaze são bem práticos, tudo feito via Pix, rapidinho. O valor mínimo para começar é de R$20, então dá para entrar na brincadeira sem pesar no bolso. As retiradas também são bem rápidas e você pode jogar tanto pelo computador quanto pelo celular, do jeito que for mais cômodo para você. Se rolar qualquer dúvida no meio do caminho, relaxa, o suporte da Blaze é 24 horas e conta com atendimento humanizado e em português para te ajudar no que for preciso. E é claro, nós temos um código para você que é novo se cadastrar na plataforma. Basta clicar no link que vai estar aqui na descrição do vídeo e venha jogar na Blaze. Donald John Trump, ele veio ao mundo em 1946, na cidade de Nova York. Cresceu ao lado de 4 irmãos, sendo o quarto filho de Fred Trump, um influente empresário do ramo imobiliário, e Mary Annie McLeod, uma imigrante escocesa. Bom, então ele nasceu em berço de ouro, né? Desde cedo, Donald viveu em meio ao conforto proporcionado por uma família financeiramente bem estabelecida. Mas, junto a isso, ele também enfrentou uma criação bem rígida e disciplinada. Durante a infância, frequentava a igreja evangélica e com a família, ele estudava aí nas melhores instituições disponíveis, incluindo um internato militar particular, onde ele foi enviado pelos pais na tentativa de moldar o seu comportamento. Mesmo jovem, Donald já demonstrava traços de alguém interessado em poder, influência e, é claro, política. Após concluir o ensino médio, decidiu seguir os estudos na área de economia. Entrou para a Wharton School, na Universidade da Pensilvânia, uma das mais prestigiadas do país, e ele se formou em 1968 com um diploma de bacharelado. Enquanto isso, a guerra do Vietnã já tomava conta das manchetes, mas Donald, por uma combinação de sorte e circunstância, ele conseguiu escapar de ser enviado para o conflito. Recebeu 4 adiamentos por estar estudando e mais tarde, embora tenha sido considerado apto para o serviço militar, ele foi desclassificado permanentemente em 1972 por conta de esporões ósseos nos calcanhares. Se tem uma coisa que ele definitivamente não fez foi lutar na guerra. Dessa, ele escapou e não parece ter se arrependido nem um pouco. Após formar na faculdade, Trump passou a trabalhar na empresa imobiliária de seu pai, que operava com imóveis de aluguel voltados à classe média nos bairros periféricos de Nova York. Na época, essas propriedades eram segregadas racialmente. Em 1971, ele passou a ser presidente da empresa, mudando o nome para Trump Organization. Donald também já tinha uma revolta com o governo desde muito antes, já que em 73 ele processou o governo americano em 100 milhões de dólares. Isso porque teria rolado acusações de que as suas propriedades tinham as práticas aí de discriminação racial. No fim, o processo acabou com os Trumps assinando um decreto de consentimento concordando com a dessegregação. O
O empresário teve muitos negócios durante a carreira, né? E entre 91 e 2009 teria entrado então com um pedido de proteção contra a falência para 6 desses negócios. Para quem não sabe, Trump chegou a ser dono do concurso de Miss USA, né? Ele teve várias participações aí na cultura pop americana, aparecendo em filmes e séries de televisão. Ele também foi apresentador do reality show O Aprendiz, né, que se tornou ali um grande sucesso de audiência, esse mesmo que o Brasil acabou ganhando uma versão tupiniquim com Roberto Justus. Você tá demitido. Com seu carisma, né, e um jeito totalmente espalhafatoso, Trump conquistou muitos fãs e, é claro, também acumulou uma boa dose de haters. Mas essa divisão ficou ainda mais intensa quando, em 2015, ele anunciou a sua candidatura à presidência dos Estados Unidos. A trajetória política de Trump começou bem antes da sua candidatura em 2015. Em 1987, ele se registrou como republicano e chamou a atenção ao publicar a sua opinião sobre política externa e formas de eliminar o déficit orçamentário federal em 3 dos maiores jornais do país. Só que se você acha que ele sempre foi republicano, você está enganado. Em 99, se tornou membro do Partido da Independência. Depois, ele foi democrata, republicano, não afiliado e voltou a ser republicano em 2012. Um ano antes, Trump já tinha colocado na mídia a ideia de disputar a presidência contra Obama. Chegou até a fazer discursos nos primeiros estados das primárias e tudo mais, porém, um tempo depois, ele anunciou que não iria se candidatar, mas o desejo de chegar à presidência não tinha acabado ali. Em 2015, Trump oficializou sua candidatura para as eleições de 2016 pelo Partido Republicano. O que muitos acreditavam ser apenas um fogo de palha acabou se tornando um verdadeiro pesadelo para os democratas, um candidato de opiniões fortes, sem papas na língua e que, obviamente, não agrada a todos. Verdade seja dita, ele nunca fez questão de agradar seus opositores. We have people that are stupid. Let's go, ladies. I would build a great wall, and nobody builds walls better than me, believe me. No fim das contas, em uma eleição apertada, Trump derrotou Hillary Clinton e pegou aí todo mundo de surpresa. Afinal, segundo as pesquisas da época, sua vitória parecia praticamente impossível. Depois de um mandato considerado positivo por muitos, com a economia dos Estados Unidos dando sinais de recuperação, veio a pandemia e aí tudo se desmoronou para Trump. Foi um prato cheio que a imprensa precisava para cair em cima. Em 2020, ele acabou perdendo as eleições para Joe Biden. Fato é que ele nunca aceitou essa derrota, ele sempre diz ali, sempre foi claro isso, que ele fala que foi fraudado, coisa e tal, né? E em 2022, ele acabou então anunciando que tentaria voltar à presidência nas eleições de 2024 e conseguiu, ganhando a eleição aí, voltando a ser o presidente dos Estados Unidos. Mas esse é só um resumo aí mais leve, sem entrar muito nas polêmicas na vida de Trump, porque acredite, tem coisa muito, mas muito mais pesada vindo aí. Lembra que eu disse que Trump teve muitos negócios? Então, um deles era a All Count Building Supply and Maintenance Corp., uma empresa conjunta com seus irmãos que não possuía uma sede física e que foi acusada de ser uma empresa de fachada. Trump teria ajudado seus pais a se esquivar dos impostos com a criação da corporação falsa, para disfarçar milhões de dólares em presentes de seus pais e registros. Com isso, ele teria recebido uma grana vinda do negócio imobiliário do seu pai. E essa história deu no que falar, né? O New York Times fez uma matéria enorme falando tudo sobre as acusações. Vale lembrar que após sair do cargo em 2020, Trump passou a ter suas empresas investigadas por crimes fiscais e se envolveu em muitas acusações, que no fim acabou saindo ileso, seja por ter sido declarado inocente ou por ter pagado uma fiança. O empresário também foi banido por um tempo das redes sociais, o que ele disse ser uma estratégia de mídia para o censurar, mas o fato é que mesmo fora dos holofotes, o Laranjão continuou bem ativo nos bastidores da política, especialmente dentro do seu partido. Apesar dessas várias acusações que não deram em nada, aparentemente uma deu. Em maio de 2024, o Trump foi condenado por um crime de fraude contábil em todas as 34 acusações de fraude por ter escondido um pagamento de $130 mil para a atriz de conteúdo mais 18, aí, né, conteúdo de gente boa, a Stormy Daniels. A ideia seria comprar o silêncio dela antes da eleição presidencial de 2016. Essa história deu o que falar, foi usada aí para tentar desmoralizar o candidato republicano nessas últimas eleições. Vale lembrar que Trump é casado com Melania Knauss desde 2005, né, tendo um filho aí, o Barron. E esse caso com a atriz pornô aí teria rolado em 2006, o que significa que o político teria pulado a cerca e esse escândalo fatalmente prejudicaria sua eleição.
Além disso, ele já foi casado 2 vezes anteriormente, tendo também 3 filhos do primeiro casamento e 1 do segundo. Eu tô falando isso porque o seu segundo casamento foi com a Maria Maples, e dizem que eles teriam se conhecido enquanto o empresário ainda era casado com a sua primeira esposa. Outro caso ainda mais pesado é o que o presidente teria sido culpado por abuso sexual de uma ex-colunista de jornal chamada de E. Jean Carroll. Isso teria acontecido aí no camarim de uma loja de departamentos de luxo na década de 90. O júri federal em Manhattan decidiu o resultado ali em maio de 2023 e foi estabelecido multa de cerca de 5 milhões de dólares. Porém, um outro processo civil com outras acusações fez com que ele tivesse que pagar a ela, vai vendo, nada menos do que 83 milhões de dólares. É mole ou quer mais? Se for... Bom, uma outra história que sai sempre na mídia é que o presida aí aparentemente adorava uma baladinha, apesar de falar nunca ter bebido álcool ou fumado. O mais engraçado é que na gravação ele aparece o tempo todo de terno no meio da festa, né, sem nunca perder a pose. Enfim, a vida de Trump é bem agitada e, sem dúvida, tem aí algumas partes da sua trajetória que estão longe de serem bonitas, né? Mas e aí, depois de tudo isso, fica a pergunta, né? Como que alguém com tantos escândalos, processos e polêmicas consegue continuar no topo aí da política mundial? Será que estamos diante de um gênio estratégico ou de alguém que simplesmente sabe jogar com o sistema? A verdade é que, gostando ou não, Donald Trump continua sendo uma figura que move multidões, seja pelo amor ou pelo ódio.